No quadro Sua Saúde de hoje, vamos discutir um assunto que é preocupante. Você sabia que pelo menos metade da população brasileira tem dificuldade de visão, tem dificuldade para enxergar? É o que foi atestado numa pesquisa, que a população brasileira com 16 anos ou mais tem dificuldades para enxergar e a maioria não tem o hábito de consultar um oftalmologista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a médica oftalmologista, a doutora Paula Leal, que vai explicar melhor para a gente esse assunto, esse dado da pesquisa, que é chocante e é preocupante ao mesmo tempo. Não é, doutora Paula? Bom dia, muito obrigada pela gentileza de atender o nosso convite. Seja bem-vinda ao Diálogo Franco. Bom dia, bom dia, eu agradeço o convite. Doutora, que história é essa que pelo menos metade da população brasileira tem problema de visão? Esse é um dado realmente preocupante, alarmante, né? A gente tem um dado ainda subestimado, né? Que a gente não consegue ter acesso à informação realmente bem criteriosa, mas boa parte da população brasileira não enxerga bem, né? Por múltiplas causas. Obviamente, a principal dela é a falta de óculos, né? Então, por incrível que pareça, a gente pega muitos adultos que têm um grau até elevado, nunca usaram óculos, nunca fizeram um exame de rotina, ou às vezes até fizeram um exame simples, na ótica mesmo, ou um exame que não foi com médico oftalmologista, só para ver o grau, e não detectaram alguma patologia que tinha realmente no olho, enfim. A maior parte desses pacientes que queixam de baixa visual é grau, mas uma parte também vai ter outras doenças que precisam ser tratadas. Então, nem tudo é só grau de óculos, né? O exame oftalmológico completo é importante para detectar doenças que podem vir a levar até a cegueira. Doutora Paula, a partir de que idade é importante ir até um médico oftalmologista, fazer exames? Porque no meu caso, por exemplo, eu uso óculos desde os 5 anos de idade. E eu queria também saber quais os primeiros sinais que os pais ou responsáveis devem observar. Que seu filho está com algum problema na visão, que precisa de um atendimento oftalmológico ou até mesmo usar óculos. Então, a primeira avaliação oftalmológica, o ideal é ao nascimento. Então, nasceu, faz a primeira avaliação, teste do olhinho, a partir de então, as consultas devem ser anuais, tá? Nossa, doutora, mas aquela criancinha de 3 anos que parece que enxerga bem, sim, devem ser anuais, porque as crianças, principalmente, elas não informam, elas às vezes passam a primeira infância inteira sem enxergar de um olho, ou o pai vai perceber quando já tem um estrabismo, um desvio do olho, ou às vezes vai perceber já lá na escola, na terceira série, quarta série, que a criança tem que sentar lá na frente para enxergar, podendo ter detectado bem precocemente, já nos primeiros aninhos de vida, com o exame oftalmológico de rotina. Então, o ideal é anualmente, a partir do nascimento mesmo, na primeira infância, pelo menos 2 ou 3 consultas oftalmológicas, e na idade adulta, realmente o exame anual. Nesse caso, principalmente aí que o Franz falou das crianças, as escolas são fortes aliadas, né? As professoras, elas conseguem perceber isso de imediato, aquela dificuldade da criança de não estar vendo lá o que está sendo escrito, de não estar percebendo o que está sendo ensinado e pode ajudar muito os pais, né? Sim, sim, essa percepção é bem importante. Só que, no geral, ela é tardia. Então, às vezes, quando o professor vai perceber que a criança está apertando os olhos, está precisando sentar lá na frente, ela já tem um grau relativamente elevado, né? Então, ela já precisaria estar usando há algum tempo. E, inclusive, tem outras doenças, como doenças genéticas de retina, que a criança enxerga todas as letrinhas, mesmo lá do fundo, mas ela tem problemas visuais sérios. Às vezes, ela tem um campo de visão extremamente restrito, ela enxerga isso aqui como se fosse por um tubo, enxerga as letrinhas lá na frente, mas não enxerga nada em volta. Não tem campo de visão nenhum. Tem algumas doenças genéticas que fazem isso. Então, por isso é importante, a gente bate na tecla da avaliação de rotina, da consulta completa com o oftalmologista, porque às vezes não é só grau. Doutora, recentemente o caso
da filha do apresentador Thiago Leifert chamou a atenção, do câncer nos olhos, retinoblastoma, salvo engano. Qual a importância do diagnóstico precoce desse problema e também de outros problemas nos olhos, até problemas comuns à sociedade, como miopia, astigmatismo? Pronto. O caso dessa criança, né, é um caso realmente extremo, que é um câncer, né? Então, o câncer, obviamente, se ele detectar tardiamente, ele pode até matar, pode fazer metástase e matar, né? Então, a gente precisa fazer esses exames precoces, porque algumas outras doenças são tratáveis na primeira infância. A criança que nasce com uma catarata congênita, a criança que tem um glaucoma congênito, um glaucoma de nascimento. Nossa, doutora, mas glaucoma numa criança pequena, sim, é raro, mas pode acontecer e leva a cegueira rapidamente. Então, são doenças que, quanto mais cedo o diagnóstico, algumas a gente pode tratar realmente, deixar a criança quase sem sequelas. E mesmo na idade adulta, você tem, por exemplo, a retinopatia diabética. É uma doença extremamente silenciosa, né? Que o paciente dificilmente vai ter queixa na fase inicial. E às vezes, quando vai detectar, quando vai no oftalmologista pela primeira vez, já está com uma iminência de cegueira diabética. Uma doença totalmente evitável, cuja cegueira é evitável em 90% dos casos quando a gente trata de forma precoce. Então, realmente é informação, né? Doenças como catarata, que são tratáveis e operáveis, o glaucoma, que também é uma doença silenciosa, né? Esse mito de que a pressão no olho dói, o paciente vai sentir dor, na grande imensa maioria dos casos, o paciente não vai sentir nada. Então, às vezes, é uma doença que vai cegando aos poucos e o paciente não sente nada, também já na idade adulta. Outras doenças como degeneração senil, degeneração de mácula relacionada ao envelhecimento, enfim, tem inúmeras doenças que, mesmo na idade adulta, se a gente não faz um acompanhamento de rotina, o paciente pode perder o timing ali do tratamento precoce e pode ficar com sequela visual. Uma simples consulta oftalmológica, ela pode detectar vários problemas ou apenas o início de alguma doença que tem que ter um exame mais sofisticado? Nessa ida do check-up ao oftalmologista, eu posso ficar tranquilo com o resultado? Como é que isso funciona na prática, doutora? Então, o ideal é se procurar realmente sempre o médico, né? A gente sabe que existem locais que fazem exames de vista, né? Que é para ver a letrinha, ver o grauzinho ali, mas não é com o oftalmologista. Então, o ideal é procurar sempre o médico oftalmologista, um bom profissional, né? A gente deve ter as nossas referências, procurar um profissional capacitado, porque o bom profissional, o bom médico oftalmologista, mesmo no exame de rotina, no exame básico, ele vai perceber os sinais de uma doença grave. Então, fez ali o exame de grau, ele vai ver teu fundo de olho no exame, ele vai ver a pressão do seu olho, ele vai ver a parte anterior. Então, na suspeita de qualquer alteração, ele vai pedir exames complementares que forem necessários. Tem uma telespectadora, pedir permissão aqui ao Francis, que ele vai já fazer uma pergunta para a senhora. A Liliana, ela falando que está com problema no olho, porque tinha um pontinho na visão, e esse pontinho foi aumentando, parecia uma claridade no canto do olho, um brilho, e aí fez o exame, não conseguiu detectar. O médico falou que tem que fazer o acompanhamento, mas ela já tem astigmatismo e tem a visão embaçada, que faz o acompanhamento anual. Era isso que eu queria saber, doutora, se a partir de um simples exame a gente pode melhorar esse acompanhamento. Ela já sabe que tem astigmatismo, mas aí esse pontinho assim no olho que dá um brilho diferenciado, se pode ser realmente preocupante, como é que a gente deve proceder nesses casos? Sim, pode. Na verdade, a avaliação médica, ela às vezes é rápida, mas ela nunca é simples. Então, o profissional bem treinado, bem capacitado, ele tem o olho, um feeling clínico muito, muito importante. Por exemplo, no caso dessa paciente, ela tem queixa de pontos na visão, né, que a gente chama de moscas volantes ou floaters, né, corpos flutuantes na visão, e brilhos, que são flashes luminosos
Normalmente nós chamamos de fotopsias. Então, esses sintomas, né, quando o paciente chega com esses sintomas, a gente já direciona o paciente a um exame específico, que é o exame de retina, né? Então, o paciente com pontinhos pretos na visão, com flashes luminosos, como se fossem relâmpagos, brilhos na visão, precisa fazer a avaliação completa de retina, como o exame de mapeamento de retina, para nós descartarmos que esse paciente não tenha uma tendência, um risco maior a ter descolamento de retina ou outras doenças. Então, assim, parecem coisas bobas, o paciente fala um sintoma que às vezes parece não ter nada de relação com nada, mas para a gente é um sintoma muito específico. Então, a gente já direciona exatamente onde que ele precisa ser examinado. Doutora, e em que casos a cirurgia é recomendada para pacientes que têm, por exemplo, miopia, astigmatismo e têm uma idade limite para iniciar ou para finalizar a cirurgia? Por exemplo, uma criança, ela pode ser submetida a uma cirurgia para correção da miopia? Ou um idoso pode também? Qual é a recomendação, doutora, nesses casos? A cirurgia refrativa, ela é indicada a partir de 21 anos de idade no paciente que tem o grau estável. Então, mesmo que seja um adulto, se ele tiver ainda com o grau mudando, cada vez que ele vai em consulta, aumenta meio grau, muda meio grau, aumenta um pouco mais, não é um candidato à cirurgia. Então, o paciente candidato à cirurgia é o paciente com grau estável, né, há pelo menos 6 meses, 1 ano, e com mais de 21 anos de idade. Porque antes disso, corre o risco do olho ainda estar em processo de crescimento e desse grau flutuar. Então, estando com o grau estável acima de 21 anos, ele pode se submeter a exames específicos também, que vão avaliar a curvatura da córnea dele, a espessura da córnea dele, se é suficiente, se ele não tem risco de ter regressão, de ter aumento desse grau após a cirurgia. Se os exames estiverem todos ok, ele é um candidato à cirurgia, ele pode se submeter. Não é todo mundo que pode, infelizmente. Mas os que podem, é uma cirurgia extremamente segura e já bem moderna. Quanto aos idosos, é uma coisa relativa, porque que poder pode, mas normalmente a partir dos 50, 60 anos, o paciente já tem algum grau de catarata relevante e esse grau pode ser corrigido com a cirurgia de catarata, que aí já é uma cirurgia que tira a catarata e já corrige o erro refracional do grau dele também com a lente que é implantada dentro do olho. Então, depende do caso, realmente. Então tem uma idade em que os problemas de visão, como o astigmatismo e miopia, eles estacionam, não é, doutora? A partir dali, ele atingir um certo grau, não vai mais aumentar? No geral, sim. Tem pacientes que têm doenças realmente, que têm um crescimento patológico do globo do olho, vamos dizer assim, que tem doenças que deformam a córnea, que fazem esse grau progredir, mesmo na idade adulta. Tem pacientes de 50 anos com miopia progredindo, porque tem uma miopia de caráter genético, degenerativo. Então, a grande maioria dos pacientes, sim, a doença estabiliza, o grau estabiliza, mas um percentual de pacientes, infelizmente, às vezes a doença não estabiliza por problema, realmente por uma doença, uma patologia no olho. Só citando aqui, doutora, o José Felipe, lá da Santa Sofia, ele manda uma mensagem aqui para a gente dizendo o seguinte, que foi no oftalmologista e foi detectado um macroadenoma do hipofisário. Aí, sem sintomas, ele pôde fazer a cirurgia precoce. Eu nem imagino o que seja isso, doutora. Pronto, para você ter noção da importância do exame oftalmológico. Esse paciente tinha um tumor cerebral, né? Ele tinha um tumor benigno na cabeça, que é intracraniano, né? Numa glândula dentro do cérebro que a gente chama de hipófise, e isso foi detectado no exame oftalmológico. Esse paciente provavelmente ele já tinha alguma perda de campo visual, que o médico às vezes não tem perda de visão central. Às vezes ele enxerga bem as letrinhas no exame. Mas, em algum teste, o médico deve ter percebido que ele tem perda de campo de visão, tá? E suspeitou realmente do tumor na glândula cerebral. Então, deve ter pedido um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância magnética da cabeça e detectou essa doença. Doutora, só para a gente encerrar, o pai usa óculos, a mãe usa óculos, tem um bebê, tem que ficar de olho naquele bebê, ele vai ter problema de visão?
Tem que ficar de olho sempre. Não necessariamente a criança vai necessitar de óculos, mas algumas condições são genéticas. Por exemplo, a alta miopia é uma condição genética. Os pais automíopes, que têm uma miopia acima de 6 graus, a criança realmente tem um risco mais elevado de ter alta miopia também. Então, e todos os riscos que a alta miopia traz, glaucoma, descolamento de retina, enfim. Então, sem dúvida, essas crianças que têm fator de risco familiar, que têm pais com grau alto, pais com estrabismo, pais que tiveram doenças congênitas nos olhos, eles têm que ser avaliados bem precocemente mesmo. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, pela conversa aqui, explicando aí a importância de se fazer o check-up anual, de ir ao oftalmologista, porque muitos problemas, como o do José Felipe que mandou aqui, podem ser detectados de maneira precoce e a gente pode tomar as providências rapidamente, né? E até salvar uma vida, quem sabe, né?